Bora lá? Fala, meus amigos, boa tarde. Recado rápido, não vou nem esperar muita gente pra entrar na live, não. Tô passando aqui rapidinho, como de habitual. Eu prefiro fazer ao vivo, tô passando para convidá-los para amanhã, tá? Às 19h30 estaremos voltando. Pelo menos tentarei voltar para ativa e tentar entregar aos senhores o que eu sempre procurei. Não vai ser essa perseguição, essa canalice que foi feita que vai conseguir interromper aquilo que nós iniciamos. Então, muita coisa está sendo dirigida a mim, muito questionamento. Eu confesso, eu não tive tempo de ficar procurando projetos de lei, tá estudando, tá me inteirando, mas pelo menos de forma superficial, eu sei de alguns que estão tramitando, né? Como que vai mexer na estrutura organizacional dos servidores do nosso município, como a promessa, né, do PL que possivelmente isentará na travessia de algumas balsas, pelo menos uma vez por dia, o que eu entendo que vai ser favorável para alguns locais e vai ser prejudicial para o pessoal aqui do Araúna. Então, cobre um santo e descobre outro. A casa de apoio, né, que foi uma ideia que nós demos lá atrás e que aparentemente agora eles estão falando em fazer algo parecido nesse sentido lá em Passos, né? Então as reclamações deram certo e alguma coisa, mesmo que em escala bem insignificante, foi feita. Continuaremos cobrando, continuaremos exigindo os nossos direitos, haja vista, somos os patrões desses patetas e do pateta maior do prefeito. E outra coisa que tem me chamado bastante atenção são pessoas se dirigindo a mim, dizendo: Tiago, eu perguntei para o vereador tal, para a vereadora Y, a respeito desse projeto e a resposta que eu tive foi: eu quero saber de vocês. Pois bem, o vereador ele é pago com o dinheiro de vocês. Então, estudar e levar em uma linguagem acessível que se trata a cada projeto que é apresentado naquela casa, independente se é executivo ou legislativo, isso daí eu entendo que é o mínimo que um vereador ou vereadora pode estar fazendo pela população guapeense. Estão recebendo um bom salário, é para prestar esse serviço, não é para ficar lá favor, favor, igual um bando de espantalho ou de papagaio de prefeito em cima de um puleiro, repetindo falas que já foram aprendidas e que falam sem sequer saber o sentido ou o porquê estão falando. Então, vamos tentar retomar aos poucos devido às circunstâncias que ora eu ainda estou passando. Mas não vamos parar não. Amanhã estaremos tratando a respeito de alguns projetos apresentados e tratando a respeito da baixaria, da covardia, da canalice desse prefeito vagabundo, porque não tem outro termo, quem trata os profissionais da minha cidade da maneira que ele tratou, quem trata os agricultores da minha cidade da maneira como ele tem tratado, o adjetivo mais singelo que eu consigo encontrar para ele é esse: vagabundo. Isso é papel de vagabundo, porque ele é pago com o dinheiro dos tributos que eu, você, os agricultores, os empresários, todos nós pagamos. Ele não é dono de cidade, ele não tem capacidade nenhuma. Foi eleito com falsa promessa e continuou se perpetuando no poder com articulação podre e com populismo barato. Isso daí não mostra mérito para absolutamente ninguém. Se ele está incomodado com a votação que o Cleitinho teve, que o Mariel teve, que o Daltinho teve, ele que se acostume, porque as pessoas de bem estão despertando. Independente se ele se acha o todo-poderoso que conseguiu articular através da força, do dinheiro que a máquina pública tem, me tirando temporariamente lá da Casa Legislativa, ele está muito enganado se ele está imaginando que me calou. De maneira nenhuma mesmo. A nossa cidade merece respeito, o nosso trabalhador merece respeito, o nosso empresário merece respeito, os nossos bons servidores merecem respeito e os nossos agricultores também merecem respeito. Esse prefeitinho de quinta categoria, ditadorzinho de merda, tupiniquim, ele não tem moral para levantar a voz e apontar o dedo para nenhuma classe social da minha cidade,
desrespeitando aqueles que optaram em não votar, naqueles que sustentam essa máquina podre, naqueles que possivelmente se acostumaram a vir aqui em Guapé e persuadir, fazer todo mundo de bobo. Foi a época que um bom churrasco regado por cerveja e abastecido de costela conseguia angariar o voto da minha gente para tapear e para eles, para a base desse prefeito safado, continuar aqui enganando, persuadindo e mentindo para nossa gente. Nossos deputados estaduais e federais, infelizmente, não foram eleitos, mas, graças a Deus, o que eu mais consegui foi bons relacionamentos, boa ligação com pessoas de bem no meio político. Então eu tenho sim acesso tanto à Assembleia Legislativa de Minas quanto ao governo do estado. Hoje mesmo eu estive conversando com uma pessoa que simplesmente o governador senta e toma café na casa dela. E possivelmente em breve estarei sentado tratando de alguns assuntos diretamente com o governador Romeu Zema, que, diga-se de passagem, eu sempre o apoiei junto com as pessoas de bem dessa cidade. Não essa patifaria que esse ditadorzinho de merda Tupiniquim fez, fingindo que estava apoiando o governador Romeu Zema e distribuindo panfletos, né, com o nome do então candidato Calil. Era para ser curto, acabei me alongando um pouquinho, mas convidando vocês. Amanhã, salvo aconteça alguma coisa, às 19h30, faremos um react. Eu colocarei o trecho da fala nojenta, porca, desse prefeito ordinário e dividiremos. E eu, obviamente, farei a transmissão opinando em cima do que esse servidor público, porque apesar de prefeito de autoridade, ele é servidor público e eu ainda vivo num país democrático. Eu tenho total direito e liberdade para criticar o prefeito da nossa cidade. O senhor Nelson, a vida dele não me diz respeito, mas do prefeito, enquanto eu sou pagador de impostos e pago o salário dele, me diz respeito e eu tenho total direito. Se quiser me processar, manda mais processo, porque vai ser mais um que você vai perder. Prefeito incompetente e vagabundo. Amanhã trataremos a respeito do desrespeito do prefeito e de alguns projetos apresentados lá na Câmara para tentar tirar o foco de vocês. E cada vez mais, foi 3.700 votos para o Cleitinho, majoritário aqui. Isso mostra que a nossa cidade está em pé, que a nossa gente está acordada. Foram quase 1.500 votos para o Mariel, não foi eleito, paciência, mas foram 1.500 votos sem churrasco, sem oba-oba, sem festa, sem dinheiro, sem estrutura de prefeitura, sem servidor público entregando santinho de norte a sul, leste a oeste dentro da nossa cidade. Comigo aqui dentro de casa e com as pessoas que acreditam em mim. Eu enfermo ainda. Saí nos últimos dos últimos dias, porque eu falei, não, eu preciso fazer isso. É o mínimo que eu tenho que fazer para dar o exemplo para as pessoas que acreditam no nosso propósito, no nosso sonho, que é ver uma cidade limpa e longe desses canalhas, desses vagabundos que se dizem representantes públicos. Olha lá aquela Câmara, que nojo, que nojo. Claro, reservando as raríssimas exceções, um bando de miquinho amestrado. É como se o prefeito tivesse com cada um em uma coleirinha, abrindo a porta do legislativo para prefeito ofender a minha gente. Isso é inadmissível, mas partindo daquela que se diz presidente, outra incapaz, outra infeliz, que não tem um mínimo de discernimento, de senso crítico e de poder intelectual para interpretar um simples regimento interno, com mais de 2 milhões de reais a seu dispor para organizar e estruturar bem aquela casa, esperar o quê? Esperar que ela continue fazendo até o dia 31 de dezembro o que ela fez desde o dia que ela sentou lá naquela cadeira. Tratar aquela Câmara como um boteco, como um puxadinho, como uma extensão do gabinete do prefeito, mas deixa ela tentar. Ela continua lá como vereadora,
por mais que ela tenha articulado e conseguido me tirar lá temporariamente, eu não deixei de ser cidadão, muito pelo contrário, ela é minha funcionária. Ela recebe o salário dela, como eu recebi o meu enquanto estava lá, advindo dos tributos pagos pela população. Então, logo, todo poder emana do povo. Se é o povo que paga imposto e se o político recebe dinheiro dos impostos pagos pelo povo, logo o povo é o verdadeiro patrão. Vereador e prefeito são empregados, então eles devem ser tratados como tais, como empregados, e não como reis ou rainhas. Estão lá para servir. Se fizer merda, continuaremos apontando as bobagens e as canalices que eles têm feito e continuaremos criticando e exigindo que essa situação seja mudada. Doa a quem doer, custe o que custar. É isso que nós vamos fazer. Com muita fé em Deus, com muita perseverança, com a coragem que eu sempre tive e que vocês que me acompanham também sempre tiveram. Esperamos que um dia, cada dia a mais, um guapense possa estimular o outro e possa estimular o outro e cada um aponte sim o dedo para a cara dos seus representantes. Cobre! Não interessa qual vereador ou qual vereadora. Olha, eu quero saber do que se trata esse projeto que está tramitando na Câmara. Ah, eu quero saber a sua opinião. Eu posso até dar minha opinião, mas qual que é a sua? O que você vai fazer? Me explica. Traduz para mim uma linguagem simples, haja vista que o PL de nossa autoria, para que os projetos de leis sejam apresentados numa linguagem que os senhores consigam compreender, foi aprovado, mas não foi e ainda não é respeitado. Então que cada vereador tenha a coragem de se posicionar e não abaixar a cabeça conforme filhinho que fez besteira e o papai e a mamãe tá zangado, um prefeito entrar na Casa Legislativa e os vereadores se acovardarem. Não é porque eu sempre fiz oposição, porque na verdade eu não fui oposição, eu sempre tive posição e a minha posição é contrária à desse vagabundo. Não precisa ser agressivo, falar com a entonação de voz que eu falo, não precisa elevar a sua voz, não precisa perder a paciência como eu habitualmente tenho o costume de perder com canalice alheia, mas pelo menos pontuem, elevem as suas vozes e digam, prefeito, você está dentro do legislativo, aqui não é o seu gabinete, e você não tem direito nenhum de estar desrespeitando o agricultor, de estar desrespeitando o professor, de estar desrespeitando o empresário, falando que o empresário não paga IPTU. Você é que não utiliza do dinheiro arrecadado do IPTU para fazer o que deveria fazer nessa cidade. E o incompetente aqui é você. Então mantenha o respeito ou então ponha-se daqui para fora. É dessa maneira que um vereador ou uma vereadora deveria tratar um prefeito vagabundo desse. Não de outra. Não tem outra maneira para conversar com gente que não tem respeito para com a população guapense. É dessa maneira que se trata um ditadorzinho de quinta categoria que se considera dono dessa cidade. A sua era está terminando, Nelson Alves. Se você acha que você conseguiu me suprimir, que você conseguiu me matar, você está muito enganado. Essa nossa luta irá até os meus últimos dias, tenha certeza disso. Você nunca mais fará a nossa população de bobo como você tem feito todos esses anos. Se você está achando que você vai sair daí e vai dominar e vai ser eleito vereador e vai puxar mais 4 ou 5 para arrebentar com essa cidade, para continuar ferrando com a nossa gente, como você está acostumado a fazer aí no executivo, para fazer no legislativo, vamos ver, vamos disputar essa queda de braço. Mesmo com todo o dinheiro que você tem, eu tenho Deus no coração, eu tenho a verdade como princípio e eu tenho a população de bem do meu lado. Então eu vou continuar falando sim. E continua mandando os processos que a gente vai resolvendo. Pessoal, é isso daí. Fica feito o convite, tá bom? Amanhã às 19h30. Amanhã é quarta? Fica feito o convite para amanhã. Se de tudo amanhã eu tiver algum tropeço, a gente transfere para quinta-feira. Mas se tudo der certo, amanhã às 19h30 a gente entra. E para quem tiver estômago, eu vou ter que tomar um Estomazil, um Pantoprazol, para ver se eu não passo mal ouvindo as baboseiras, a ladainha e a insanidade, porque, sinceramente, aquilo ali, pelo pouco que me falaram, eu não ouvi uma palavra sequer. Amanhã ouviremos juntos e faremos cada consideração como eu fiz lá atrás, diversas e diversas vezes. Vamos continuar caminhando? É assim que tem que ser e é assim que vai ser. Grande abraço, eu conto com cada um de vocês amanhã às 19h30. Fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.